Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula de história, continuar, tá bom? A gente vai agora na página 199, ficou só uma revolta pra gente ver, porque a gente já tinha visto, né? As outras duas eram um pouco maior, então eu deixei essa daqui por último, tá? Que também foi tão importante quanto as outras que nós estudamos, em Confidência Mineira, né? E aí ela é a Conjuração Baiana. Aconteceu em 1798, com características e participantes diferentes das outras revoluções que tiveram no Brasil, tá? As outras revoltas, tá? Todos eles, os participantes, eram de origem pobre, a população negra, mestiça, né, a menos favorecida na época. Esse movimento ele ficou conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. E ela tinha como líderes o João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira. O que eles queriam? Eles queriam a proclamação da República, o fim dos privilégios para o rico, quem não quer até hoje, né? Igualdade racial e a extinção da escravatura em nosso país. Então, eram realmente propósitos bem interessantes, né, já na época, para lutar, enfim, por um Brasil realmente mais justo, né? Eles queriam fazer essa luta por meio, eles arquitetaram o seguinte, por meio de papéis manuscritos, né? Eles começaram a espalhar no muro das cidades, né? O propósito da Revolução, a fim de instigar cada vez mais a população a fazer parte desse movimento. Porém, né, eles foram descobertos em 1799, foram presos e enforcados lá em Salvador, no estado da Bahia, tá bom? E aí nós vamos para a página 202, é um livro de vocês. Vou deixar um pouquinho essa questão das revoltas de lado, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre a vinda da família real para o Brasil, um assunto que vocês já viram também. Vamos reforçar novamente, né? No século XIX, Napoleão Bonaparte, ele era imperador da França, ele tinha o objetivo de dominar toda a Europa. Para isso, ele tinha que vencer o seu principal rival, que era a Inglaterra, na época, né? Uma grande potência econômica. E para conseguir isso, Napoleão, ele decidiu criar uma série de barreiras comerciais contra a Inglaterra, determinou o fechamento de portos, né, todos os portos europeus, aos produtos ingleses, o que consequentemente ia abater de cara com a economia da Inglaterra, né? Essa barreira comercial, ela recebeu o nome de bloqueio continental, né? Todos os países europeus, eles seriam obrigados a aderir o bloqueio, né? Ou seja, a ficar do lado de Napoleão Bonaparte. Quem não ficasse do lado de Napoleão Bonaparte iria sofrer algumas castigos, digamos assim, né? Sanções, como eles falam aqui, tá bom? Porém, Portugal se encontrava lá num dilema, Portugal lá na Europa, né? Pois devia favor tanto a Napoleão Bonaparte como aos ingleses, tá? Caso aderisse ao bloqueio continental, Portugal ficaria sem condições, né? Extremamente difíceis, pois a economia dele dependia completamente de Inglaterra. Dom João, sabendo disso, tendo consciência disso, ele não cedeu a Napoleão Bonaparte, não cedeu à França, né? Preferiu ficar do lado da Inglaterra, que era com quem eles faziam mais negócios, né? E aí, com isso, claro, Napoleão Bonaparte não gostou. E aí resolveu invadir, né, lá Portugal. E aí sim foi que eles tomaram a decisão de vir todo mundo para cá. Quando isso aconteceu? Essa fuga aconteceu no dia 29 de novembro de 1807, né? Quando o príncipe, né, Dom João, e cerca de 10 mil pessoas embarcaram para o Brasil. Quando eles chegaram aqui no Brasil, no ano de 1808, em Salvador, ele logo decretou o seguinte: abertura dos portos às nações amigas, ou seja, principalmente a Inglaterra, né? Dom João era príncipe regente, né? Porque ele tinha a mãe dele,
mas a mãe dele tinha problemas mentais, Dona Maria, né? Ela estava doente, não tinha condições, então ele era o príncipe que regia, que tomava todas as decisões, tá bom? Depois dessa decisão de abrir os portos para as nações amigas, eles seguiram para o Rio de Janeiro. Lá ele tomou algumas medidas, como criação do arquivo militar, da imprensa régia, do Banco do Brasil, de uma fábrica de pólvora e do Jardim Botânico, instalação de escolas médicas, do Museu da Biblioteca, da Academia Militar e da Academia de Belas Artes e do Arsenal da Marinha. E elevação do Brasil à categoria do Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815. O Brasil não era mais visto como uma simples colônia, mas sim como um reino unido a Portugal, né? E aí, com essas medidas, com essa chegada da corte portuguesa aqui no Brasil, o que foi necessário fazer? Eles tiveram que aumentar os impostos para sustentar as despesas da corte, né, os luxos da corte. Claro que isso trouxe uma certa insatisfação entre os brasileiros, pagar mais para sustentar o luxo da corte portuguesa, né? E aí, quando o Brasil deixou de ser colônia e se tornou Reino Unido a Portugal, as cidades, né, as capitanias, elas passaram a ser chamadas de províncias, tá? Em 1818 morre a rainha, né? E Dom João é coroado com o título de Dom João VI, tá bom? E em 26 de abril de 1821, Dom João VI deixou o Brasil, voltou para Portugal. Não era o que ele queria, mas ele teve que lutar pelo trono dele, né? Daí foi que ele deixou Dom Pedro, né, seu substituto, para ficar cuidando aqui do Brasil, né? Quando ele regressou à Europa, Dom João, ele teve seus poderes diminuídos, né, pela Constituição portuguesa, e ele foi obrigado a se submeter, né, às vontades da corte, né, que passaram a governar Portugal, tá bom? Então foi assim que eles vieram para cá, que começou a questão do Brasil ter um imperador, né? Depois a gente vai, vocês vão mais para frente, o Brasil Império, começou Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? E por aí, ok? Então, vocês vão responder lá da Conjuração Baiana, assim que a gente viu, a página 200, são apenas 4 questões, rapidinho, tá? E também vocês vão responder desse assunto que a gente viu aqui, 205 a 207, tá? 205 a 207, tá ok? Então, até a próxima, nosso vídeo agora é de geografia.